Bom dia, meus amigos e minhas amigas, saudações tricolores. Hoje é dia de Flu, mas esse vídeo aqui não vai falar de campo e bola, vai falar de duas notícias importantíssimas, diria até que de certa forma urgentes, sobre o Fluminense, que surgem aí justamente nesse dia de jogo, né? 10 dias sem partida do Fluminense. Volta o jogo hoje, a gente queria estar com as atenções todas focadas para isso, mas infelizmente, né, a notícia surge, a gente precisa falar, precisa trazer para vocês ficarem bem informados. As notícias, duas notícias, né? Muito importantes sobre o Fluminense, uma falando, né, sobre as negociações, sobre o acordo do Fluminense com o Banco BTG Pactual, né? A gente já falou um pouco disso aqui no canal, já tem vários vídeos falando sobre isso. Tem aí um novo passo, né, uma nova informação, uma atualização nessa situação Fluminense e BTG Pactual. A gente vai trazer tudo aqui para vocês nesse vídeo. Também tem uma questão preocupante para grande parte da torcida do Fluminense, porque Fernando Diniz está ameaçado no comando do Fluminense. Existe uma possibilidade, já começou a surgir esse rumor de que ele pode acabar saindo do Fluminense. Em breve a gente vai explicar tudo isso para você, vai contar, vai trazer aqui a fonte de onde surgiu isso, tá? E vai debater esse assunto nesse vídeo aqui, tá certo? Antes de a gente partir para essas duas notícias muito importantes, eu quero só pedir o seu like, tá? É importante demais que você aperte o botão do joinha aí, isso dá uma força muito grande para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então aperta o botão do like aí, que o YouTube melhora muito o nosso alcance quando o vídeo tem muito like, tá? Então nosso conteúdo, nosso trabalho chega para mais gente aí ao redor do mundo. Isso nos fortalece bastante para a gente seguir aqui, né? Fazendo esse papel de compilar as principais notícias, análises, debates, lives sobre o Fluminense, tá? Para você, tricolor, ficar muitíssimo bem informado. As melhores e mais importantes notícias do Fluminense você encontra aqui na Central, tá certo? Então vamos lá, galera, sem mais delongas, né? Vamos começar com as notícias, porque as duas são muito importantes, tá? Eu já vou jogar aqui na tela informação aí da Netflu, tá? Mário dará esclarecimento aos conselheiros sobre conversas com o BTG. Banco pode se transformar em importante parceiro financeiro do Fluminense, tá? O Fluminense e o Banco BTG Pactual avançaram na última semana em mais uma etapa, a terceira, no trabalho de elaboração do projeto de estruturação de investimento qualificado no clube. Uma nova reunião foi realizada há poucos dias e as instituições discutem detalhes sobre a melhor estrutura possível para a transação. Nesse contexto, o presidente Mário Bittencourt prestará esclarecimentos ao Conselho Deliberativo em reunião marcada para o dia 29 de setembro, próxima quinta-feira, no Salão Nobre das Laranjeiras. A ideia é detalhar o que vem sendo conversado e tirar dúvidas dos conselheiros. Além disso, será votada a concessão de títulos de grandes beneméritos e beneméritos associados. O Netflu conseguiu a convocação oficial na íntegra com exclusividade. Veja, aí está aqui, ó, a convocação, ó, blá, 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 prezado conselheiro, e aí está falando sobre isso e as votações, né, para grande benemérito e para beneméritos, tá? Mas o que importa para a gente mesmo, né, que acho que é o que a torcida do Fluminense como um todo quer saber, é da questão do BTG, né? E assim, vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer pós essa reunião. Provavelmente vão pipocar várias informações, tá? Netflix completa aqui, ó. O Tricolor assinou com o BTG em junho desse ano, dando ao banco o direito exclusivo de assessorar o clube na definição da estratégia e processo de busca de investidores. Na primeira etapa, houve análise dos aspectos operacionais e financeiros do Fluminense, uma espécie de avaliação de performance de resultados da gestão. Tá certo? Então, assim, aqui, ó, já na segunda fase foi a vez do banco propor algumas alternativas para executar esse processo baseado em um aprofundamento maior dos números levantados, contratos e potencial dos ativos. O relatório final ainda não pode ser divulgado por restrições contratuais e de confidencialidade, né? A Netflix trouxe aí bem, né, um resumo, né? O Fluminense fechou com o BTG para ter essa assessoria, tá? Financeira. Muita gente cria expectativa, né, pelo BTG ser o CEO, vamos botar assim, do BTG, o André Esteves, um bilionário tricolor. Muita gente cria a expectativa, o Fluminense vai ser comprado pelo BTG, vai virar SAF, e o André Esteves, que é bilionário, vai comprar o Fluminense vai ficar rico. Bom, isso até pode acontecer um dia. Eu até acho que não vai, mas aí é palpite, pode acontecer um dia. Só que essa parceria aí com o BTG, na verdade, é um serviço prestado de assessoria financeira. O BTG está levantando, né, a parte financeira do Fluminense, ou seja, vendo todos os ativos, todos os passivos, todas as dívidas do Fluminense, né? Tentando fazer aquele valuation para caso um dia o Fluminense seja vendido,
ser vendido pelo melhor valor possível e agora está na fase de buscar investidores para ajudar a pagar a dívida e também, quem sabe, né, como a gente já falou em outros vídeos, trazer investimentos para o futebol profissional do Fluminense, tá? Mas, em princípio, não tem nada de SAF, não tem BTG comprando o Fluminense. Isso é importante saber. Agora vamos aí, né, aguardar essa terceira etapa. O Mário já postou, né, sobre isso no Instagram dele, que estava rolando a terceira etapa e tal, mas fica uma coisa muito vaga, né? A torcida do Fluminense fica muito sem saber. E para mim, sendo bem sincero, soa, tá? Mas isso é uma opinião, como uma tática eleitoreira, né? Vai chegando perto da eleição e fala, aí, ó, tô negociando com o BTG, olha o BTG. Que a galera fica, ai, o BTG, muito dinheiro, vai salvar o Fluminense, etc e tal. Me parece isso, tá? Mas vamos aguardar esse ano dos próximos capítulos. Quinta-feira, né, dia 29, amanhã, teremos aí essa reunião lá no Conselho Deliberativo para, dentre outras coisas, o Mário Bittencourt prestar esclarecimentos sobre essas conversas com o BTG Pactual, tá certo? Notícia importante, né? Porque fala dos rumos financeiros do Fluminense, a gente sabe que a gente vive uma situação delicada e o BTG, por mais que não vá, pelo menos nesse curto prazo, comprar o Fluminense, injetar um monte de grana na gente, ele pode ajudar o clube a se organizar financeiramente e conseguir respirar um pouco melhor, tá? E, enfim, passar menos sufoco. Agora vamos lá, vamos para a segunda notícia, que talvez seja a notícia que chame mais a atenção da torcida do Fluminense, porque, como eu disse, né, o Fernando Diniz tem a possibilidade aí de acabar saindo do Fluminense e muitos tricolores vão ficar se perguntando, como assim, né? Porque o Fernando Diniz está bem, na medida do possível ele está bem no Fluminense, beleza que a gente foi eliminado da Copa do Brasil, mas estamos em terceiro no Brasileiro, chegamos na semifinal, vai sair o Diniz? Sim, mas sim não, né? Não necessariamente, mas poderia sim sair. Só que no caso não seria uma queda do Diniz, seria o cair para cima, né? Seria uma evolução. Porque olha essa notícia aqui que a Netflix traz, ó. Vou botar aqui na tela, já tá aí, ó. Tite confidencia a amigos na CBF que vê Diniz com o melhor estilo para a seleção. Fernando Diniz cotado na seleção brasileira, ó. Técnico do time canarinho, entende que o comandante tricolor seria o melhor nome para sucedê-lo. Em alta, mesmo sem ter conquistado nenhum título de expressão como técnico, Fernando Diniz é um dos nomes cogitados para herdar a seleção brasileira de Tite, que deixará o cargo ao final da Copa do Mundo do Catar. Fazendo o Fluminense figurar entre os clubes que apresentam o melhor futebol do país, o treinador voltou a ganhar muita moral ao redor do país. Flu apurou que o técnico Tite, que acompanhou ao menos 4 partidas do time de Guerreiros de dentro do estádio nos últimos 3 meses, confidenciou a pessoas próximas na Confederação Brasileira de Futebol que enxerga o estilo de Diniz o mais apropriado para a continuação do trabalho que vem sendo feito com o time de Neymar e companhia. Cabe reforçar que, em participação recente no programa Bem Amigos do Sport TV, o técnico Fernando Diniz comentou sobre a especulação que surgiu de seu nome na seleção brasileira. Na ocasião, ele negou qualquer contato da maior entidade do futebol brasileiro até aquele momento, né? A gente sabe que o Tite não deve continuar na seleção brasileira após a Copa do Mundo, vai sair, né? E já começa esse papo de quem que vai ser, né, o substituto do Tite na seleção, né? Agora sai essa informação aí de que o preferido do próprio Tite, né, é o Fernando Diniz. E assim, sendo bem sincero com vocês, né, eu acho que pro Fernando Diniz seria algo precipitado. O Fernando Diniz ainda tem muito a evoluir na carreira dele para pensar numa seleção brasileira. Ainda mais que seleção brasileira você não treina tanto, né? A seleção brasileira não tem tanto espaço e tanto tempo para treinar. E o Fernando Diniz tem um estilo de jogo que demanda tempo de treino, de entrosamento, etc. e tal. Eu acho que isso poderia ser prejudicado para ele, tá? Poderia ser prejudicial ao seu esquema de jogo. Só que a matéria fala aí, né? O Diniz, mesmo sem nenhum título na carreira, está bem cotado. Assim, a gente conhecendo a CBF, né? Sabe que isso não significa nada. A CBF, por 2 vezes, levou o Dunga para a seleção brasileira. Na primeira, o Dunga nem técnico tinha sido nunca na vida, virou o técnico da seleção. Na segunda, o pessoal, inclusive, esperava justamente o Tite, né? Achava que o Tite ia ser o técnico. O Dunga, depois de ter saído, acho que ele chegou a passar pelo Internacional, né? Mas nunca teve, enfim, grande destaque, voltou para a seleção brasileira meio que do nada, né? Então, assim, isso para mim não significa nada. O Fernando Diniz poderia, sim, ser convidado a treinar a seleção, mesmo que sem títulos na carreira. Para mim, a grande coisa é essa. Acho que para ele precisa evoluir um pouco mais como técnico, que vai ser, na seleção ele não consegue dar tantos treinos. Então, para adaptar um time ao estilo de jogo dele, ia ser um pouquinho mais difícil. Tá? Vale lembrar a situação do Fernando Diniz com o Fluminense, ele tem contrato até o final desse ano.
Já saiu informação de que o Mário Bittencourt pretende renovar o contrato dele, só que está esperando as eleições. Tem eleição no Fluminense em novembro, provavelmente na segunda quinzena de novembro vai ter eleição, e o Mário está segurando um pouco para renovar esse contrato, para, enfim, não queimar a largada e não fechar um vínculo aí para a próxima diretoria ter que assumir, né? Porque ele não tem certeza absoluta, embora seja uma grande tendência, de que ele vai ganhar a eleição. Na verdade, ele nem candidato é ainda, né? Ele nem lançou a candidatura dele. Os candidatos de oposição que já surgiram, eu acho que os dois. O Ademar eu sei que já falou que manteria sim o Fernando Diniz, tá? E o Marcelo Souto eu tenho impressão de que eu já vi alguma coisa sobre isso, tá? Mas aí eu não cravo aqui, não dou certeza para vocês. Mas enfim, acho que o Fluminense, se não quer perder o Fernando Diniz, tem que começar a agilizar um pouquinho aí essa conversa para renovação de contrato dele. Porque faltam. A gente está no finalzinho de setembro, dia 28 de setembro, quando eu gravo isso aqui. Já estamos quase em outubro, 2 meses aí até o final do contrato. E aí, vai esperar chegar até lá? Melhor renovar esse contrato logo, né? Ficar resguardado aí com o treinador, já que é o projeto, a ideia é manter ele por muitos anos, como já foi dito aí por muita gente. Então é melhor renovar isso logo aí, até porque, ó, com a série da CBF vai ficar difícil, né? E o Diniz em final de contrato, meus amigos, tenho certeza que ele vai meter o pé. Todo técnico meteria o pé para a seleção brasileira, né? O Muricy não foi. O Muricy Guerreiro ficou no Flu para ganhar o brasileiro. Mas eu acho que ele ficou muito mais por uma pressão contratual ali de Celso Barros e Orcades do que porque ele decidiu que queria ficar, tá? É a minha ideia. Enfim, é isso. Essa é a informação que eu queria trazer. Fernando Diniz muito bem cotado na seleção brasileira. Preocupante para uma grande ala torcida do Fluminense que gosta muito do treinador e tem medo, né, de acabar perdendo ele para 2023. A diretoria parece já estar se planejando com ele para 2023, mas tem que renovar esse contrato aí, né? Tá sem contrato. Complicado, 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 complicado. Mas é isso, galera. Para finalizar esse vídeo, eu quero o seu comentário. Você acha que o Fluminense tem que renovar com o Diniz? Não tem que renovar? Você acha que o Diniz seria um bom técnico para a seleção brasileira? Bota aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Reforço mais uma vez o pedido do like, tá? Para você que está assistindo esse vídeo até o final, dá essa moral para a gente aí, aperta o botão do joia. E você que está chegando aqui no YouTube da Central pela primeira vez hoje, está conhecendo a gente agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque todo dia tem muito conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então ativa o sininho aí para não perder nada. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.